Você sabia que há sons que você não deveria permitir em sua casa nem por um segundo? Alguns mensagens disfarçados de entretenimento podem estar se infiltrando silenciosamente em sua vida e contaminando seu espírito. Em Mateus 6:22, Jesus nos adverte: a lâmpada do corpo é o olho. Se, pois, o teu olho for bom, todo o teu corpo estará cheio de luz. Mas se o teu olho for maligno, todo o teu corpo estará em trevas. Esse ensino não se aplica apenas ao que vemos, mas também ao que ouvimos e permitimos entrar em nosso coração. Hoje exploraremos que tipo de mensagens, frases ou sons podem abrir portas espirituais que Deus nunca quis que fossem abertas. Vamos mostrar como identificá-los, o que a Bíblia diz sobre eles e por que desligá-los a tempo pode proteger sua alma. Você está pronto para entender o que Deus tem reservado para você? Há anos, muitos crentes começaram a notar uma mudança no ambiente espiritual de seus lares. Sem saber exatamente o que acontece, sentem opressão, cansaço constante, discussões sem motivo aparente, uma desconexão emocional com a palavra e uma falta de desejo pela oração. Às vezes, tudo parece estar em ordem, mas a alma está inquieta. Fazem-se limpezas profundas, ora-se, busca-se ao Senhor com jejum, e no entanto, algo permanece. O que é que entra no coração sem que percebamos? Por onde as trevas se infiltram, quando não lhes demos acesso consciente? Uma das respostas mais ignoradas está diante de nossos olhos e ligada todos os dias por horas à televisão. Jesus disse em Mateus 6:22, a lâmpada do corpo é o olho. Se, pois, o teu olho for bom, todo o teu corpo estará cheio de luz. Esse ensino poderoso e direto não fala apenas do que olhamos, mas do que deixamos entrar em nosso interior através de nossos sentidos. Se nossos olhos estão constantemente expostos a imagens impuras, se nossos ouvidos escutam palavras que desonram a Deus, se permitimos que nosso lar se encha de sons que contradizem a verdade divina, então é natural que o espírito comece a se apagar lentamente. Não é um ataque frontal, não é um rugido, é um sussurro constante que, como o gotejamento da água sobre uma rocha, vai erodindo a fé sem que percebamos. E esse sussurro muitas vezes é transmitido pela tela de nossa televisão. Muitos programas, canções e diálogos que parecem inofensivos estão carregados de um veneno espiritual sutil. Frases disfarçadas de humor que exaltam o pecado, ideias apresentadas como liberais que na verdade são correntes de rebeldia contra a palavra, imagens que glorificam a violência, a imoralidade, a arrogância e a idolatria. E enquanto essas ideias se infiltram, o inimigo avança silenciosamente, tomando terreno na mente, nas emoções, nos corações. A Escritura nos adverte com clareza: não participeis das obras infrutíferas das trevas, mas antes reprovai-as. Efésios 5:11. Mas como reprovar algo que se tornou parte de nossa rotina diária? Como rejeitar o que já aprendemos a aceitar como normal? Em muitas casas a televisão é ligada por hábito. Fica de fundo enquanto se cozinha, limpa ou conversa, mas poucos param para ouvir com atenção o que realmente está sendo dito. Há frases que parecem insignificantes, mas que, se fossem ditas diante de Jesus, nos envergonhariam profundamente. O nome de Deus é tomado em vão, zomba-se da fé cristã, promovem-se estilos de vida completamente opostos ao desígnio divino. E o mais preocupante é que, ao ouvi-los repetidamente, deixamos de reagir. O que antes nos escandalizava agora mal nos incomoda. O que antes teríamos desligado sem pensar, agora deixamos passar porque é só uma cena. Mas a palavra não muda, e a santidade de Deus permanece a mesma. Levítico 27 diz: santificai-vos, pois, e sede santos, porque eu, o Senhor, sou o vosso Deus. Essa santidade começa com o que permitimos que entre em nosso lar. Houve uma época em que os cristãos oravam antes de assistir a algo. Hoje, muitos assistem antes de orar. Invertemos os papéis, e quando a oração perde seu lugar central, o discernimento se enfraquece. Não podemos pedir que o Espírito Santo habite onde há mensagens que o entristecem. Não podemos pretender que haja paz onde se emitem palavras de ódio, luxúria, soberba e mentira. Provérbios 4:23 nos lembra: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida.
e o coração se guarda filtrando o que entra pelos olhos e ouvidos. Se o coração é a fonte da vida espiritual, então cada palavra, cada imagem, cada som deve passar pelo filtro da verdade. Há quem pergunte: realmente afeta o que vejo ou ouço se eu não concordo com isso? Não basta saber que é só entretenimento? A Bíblia responde sem rodeios. Romanos 10:17 diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Se o que ouvimos fortalece a fé, então o contrário também é verdade: o que ouvimos que contradiz a fé a enfraquece. Assim como a palavra edificante ativa a esperança, a palavra corrupta semeia a incredulidade. Não basta não concordar. Se permitimos que a mensagem entre, de alguma forma ela já está influenciando. Um jovem que costumava participar ativamente de sua igreja começou a se afastar lentamente. Quando seus líderes espirituais lhe perguntaram o que acontecia, ele respondeu que não sabia, que já não sentia o mesmo, que havia perdido a paixão. Após várias conversas, perceberam que sua rotina diária havia mudado. Ele passava horas assistindo séries que exaltavam a bruxaria, filmes de terror e programas carregados de sarcasmo contra a fé. Não era uma decisão aberta de se afastar de Deus, mas uma acumulação diária de mensagens obscuras. O fogo não se apagou de uma vez, foi se apagando como quando uma vela continua acesa, mas sem oxigênio, até que finalmente se extingue sozinha. O inimigo nem sempre entra com estrondo, às vezes entra com uma frase que deixamos passar. Há sons que são portas espirituais, frases, canções, palavras que ativam atmosferas. No mundo espiritual, nada é neutro. Jesus mesmo disse: quem não está comigo está contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Mateus 12:30. Isso inclui o que permitimos que seja proclamado em nossas casas. Cada vez que ligamos a televisão, estamos permitindo que uma voz fale. A questão é quem está falando, quem está ensinando, quem está semeando ideias nos mais pequenos, quem está sussurrando enquanto dormimos e a televisão continua ligada. Certa vez, uma mulher crente começou a ter pesadelos frequentes. Não entendia por quê, já que orava todas as noites antes de dormir. No entanto, mantinha a televisão ligada em seu quarto com canais de notícias que repetiam cenas violentas, discursos cheios de medo, insultos e caos. Embora não prestasse atenção consciente, seu espírito estava sendo constantemente exposto ao medo. Quando finalmente decidiu desligar a televisão completamente durante as noites e substituir esse tempo pela leitura dos Salmos, os pesadelos desapareceram. A atmosfera mudou, o inimigo perdeu seu acesso. Esta não é uma chamada ao medo, mas ao discernimento. Deus não nos deu um espírito de temor, mas de poder, de amor e de domínio próprio, 2 Timóteo 1:7. Mas esse domínio próprio deve ser aplicado também ao que deixamos entrar em nossa mente. Não podemos continuar alimentando nossa alma com o mundo e esperar viver como cidadãos do céu. O conteúdo que ouvimos molda nossas convicções, define nossos limites e fortalece ou enfraquece nossa fé. O inimigo sempre usou o poder da palavra para atacar. No jardim do Éden, ele não entrou com uma espada, mas com uma frase. É assim que Deus disse, Gênesis 3:1. Foi uma pergunta, uma sugestão, uma ideia semeada. Não precisou gritar, apenas semear dúvida. E Eva caiu. Hoje, o inimigo continua usando a mesma estratégia. Não precisa aparecer. Só precisa de um roteiro escrito por alguém que não teme a Deus, lido por um ator, projetado em uma tela e aceito sem resistência pelo crente. Mas você tem a autoridade para fechar essa porta. Você tem o direito e o dever de dizer, até aqui. Você tem o poder de discernir e cortar o que não edifica. Você tem a capacidade espiritual dada por Deus para decidir que atmosfera terá seu lar. Davi escreveu no Salmo 101:3. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disto se me pegará. Isso não era apenas um ideal. Era uma convicção firme. Davi entendia que o que contemplamos eventualmente nos consome. Essa é a razão pela qual devemos ser radicais no que permitimos, não por legalismo, mas por amor à presença de Deus. O Espírito Santo é sensível, não coabita com o impuro. Se desejamos mais dele,
devemos limpar o lugar onde ele habita. O silêncio da televisão pode ser o início de um novo despertar. Muitos testemunharam como, ao desligar certos programas, ao deixar de assistir a certos canais, começou uma mudança radical em suas vidas. O ambiente de suas casas mudou, a ansiedade diminuiu, a oração voltou, a palavra começou a fluir novamente. E não foi mágica, foi obediência, foi santidade, foi amor pelo que Deus ama e rejeição pelo que Ele aborrece. Há sons que não foram projetados para entrar em um lar de fé. Há frases que não devem ser ouvidas por ouvidos consagrados. Há conteúdos que, por mais populares que sejam, foram desenhados para destruir a fé dos pequenos e adormecer o discernimento dos grandes. Mas você pode fazer a diferença. Você pode decidir. Não precisa entender tudo o que está por trás. Só precisa discernir quando algo não é de Deus e ter a coragem de desligá-lo. Porque no final o que você ouve pode se tornar o que você acredita. E o que você acredita determina como você vive. A fé vem pelo ouvir, sim. Mas também vem a dúvida, a impureza, o medo, a confusão. Tudo depende de que voz está soando em sua casa. Deus continua falando. Sua palavra continua sendo verdade. Mas para ouvi-la claramente, às vezes o primeiro passo é desligar o ruído do mundo. Você está disposto a tomar essa decisão? Está pronto para abrir espaço para o Espírito de Deus e fechar as portas ao inimigo? O primeiro passo pode ser tão simples quanto levantar o controle remoto e desligar o que não edifica. Quando a serpente falou pela primeira vez no Éden, não ofereceu diretamente um fruto, ofereceu primeiro uma ideia. Não negou abertamente a Deus, apenas insinuou que ele estava escondendo algo. Foi uma distorção sutil, uma manipulação disfarçada de sabedoria. E desde então essa tem sido uma das estratégias mais eficazes do inimigo, distorcer a verdade de Deus para introduzir o erro, envolvendo em aparência de liberdade, conhecimento ou até compaixão. Essa estratégia não mudou, apenas encontrou novos canais para se transmitir. E um dos mais poderosos hoje é a tela da televisão. Cada dia, milhões de lares recebem mensagens que apresentam o pecado não apenas como aceitável, mas como admirável. O que a Bíblia chama de abominação, o mundo chama de progresso. O que Deus condena, a cultura celebra. E essa inversão de valores é apresentada cuidadosamente estruturada, envolta em tramas comoventes, com personagens carismáticos, com linguagem emocionalmente atraente. Não se trata apenas de entretenimento, trata-se de um doutrinamento moral disfarçado de arte. A Escritura nos adverte claramente em Isaías 5:20. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da luz trevas e das trevas luz. Esse lamento profético não se refere apenas a uma era antiga, é uma descrição precisa do espírito que governa os meios de comunicação atuais. Um dos mecanismos mais perigosos que essa distorção emprega é a normalização. Mostrar o pecado repetidamente até que ele perca seu impacto. Apresentar condutas que Deus rejeita como parte comum da vida diária. Repetir padrões que contradizem a ordem divina até que o espectador deixe de reagir. O que antes era censurado, hoje é aplaudido. O que antes era motivo de vergonha, hoje é causa de orgulho. E quando esse fenômeno é exposto, muitos reagem com zombaria ou com argumentos de tolerância, sem perceber que o propósito não é a inclusão, mas a dessensibilização espiritual. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, expressou isso com precisão em Romanos 1:32, referindo-se àqueles que não apenas praticam o pecado, mas também se comprazem com os que o praticam. Não se trata apenas de cometer maldade, mas de aplaudi-la, celebrá-la e difundi-la como modelo de vida. Essa é a agenda que muitos programas e séries seguem incansavelmente. Torcer a percepção do espectador sobre o que está certo e o que está errado, fazendo-o simpatizar com o que antes teria rejeitado. Esse processo não é acidental, tem uma intencionalidade clara: quebrar a barreira da consciência moral. O que o Espírito Santo reprova como pecado, o sistema midiático se esforça para apresentar como uma preferência a mais. Mas a verdade não muda por maioria de votos. A santidade não depende de tendências sociais.
Hebreus 13:8 declara que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E assim como ele não muda, também não mudam sua palavra nem seu padrão de justiça. Quando se liga a televisão e se consome conteúdo que contradiz a palavra, abre-se uma fenda espiritual. Por essa fenda, infiltram-se argumentos, pensamentos e emoções que, embora pareçam alheios ao espectador, logo começam a moldar suas convicções. 2 Coríntios 10:5 nos chama a demolir argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência a Cristo. No entanto, esse chamado não pode ser cumprido enquanto permitimos que esses argumentos entrem livremente pelos sentidos, sem serem confrontados pela verdade. A distorção também opera através da reescrita narrativa. Personagens que representam o pecado são retratados como vítimas incompreendidas, enquanto aqueles que defendem valores bíblicos são apresentados como retrógrados, intolerantes ou até perigosos. Essa inversão não é inocente. É parte de uma construção cultural que busca desacreditar toda voz que represente a santidade. Ridiculariza-se a fé, trivializa-se a oração, caricaturiza-se a igreja e promove-se um evangelho falso centrado em emoções humanas, vazio de verdade e sem arrependimento. Em 2 Timóteo 4:3-4, adverte-se, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se para as fábulas. Essa advertência é uma descrição exata do que muitos consomem hoje em suas televisões. A distorção espiritual também se manifesta nos modelos familiares que são exibidos. O desígnio de Deus para a família é substituído por configurações desordenadas, onde se exaltam relações contrárias à vontade divina. Normalizam-se infidelidades, celebra-se a promiscuidade, apresenta-se a rebeldia como símbolo de independência e anula-se a figura de autoridade. Mas a palavra permanece firme. Gênesis 2:24 declara: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão uma só carne. Esse desígnio não é uma construção cultural, é uma verdade eterna. Quando esse desígnio é desonrado na tela, o que se está fazendo é semear confusão espiritual na mente de quem observa. Outro terreno invadido por essa distorção é a linguagem. Palavras que antes tinham um significado santo foram esvaziadas de conteúdo ou usadas com sarcasmo. Usa-se o nome de Deus como exclamação sem reverência, transforma-se em zombaria o que deveria inspirar temor reverente. O mandamento de Êxodo 27 permanece vigente: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. E cada vez que esse nome é pronunciado sem honra, o ambiente espiritual se contamina. As palavras não são neutras, têm poder criativo ou destrutivo. Provérbios 18:21 afirma: a morte e a vida estão no poder da língua. E se o que se ouve na tela está carregado de morte, não se pode esperar colher vida na alma. O entretenimento se tornou um dos meios mais eficazes para disfarçar o pecado de beleza. Reveste-se o mal com música emotiva, com cenas comoventes, com discursos que apelam à emoção e à empatia humana. Mas a beleza sem verdade é engano. A árvore do conhecimento do bem e do mal era agradável aos olhos, mas levou à morte. Nem tudo que emociona edifica, nem tudo que comove é santo, e nem tudo que soa profundo provém do Espírito de Deus. Em muitos programas modernos, o pecado não é apenas tolerado, é celebrado. Premia-se a transgressão, aplaude-se o profano e castiga-se simbolicamente o justo. Tudo isso com o objetivo de enfraquecer a sensibilidade espiritual do povo de Deus. E quando essa sensibilidade se perde, o sagrado deixa de impactar, o altar se esfria, a oração se torna costume e a palavra, letra sem vida. Mas Deus não mudou. Seu chamado segue claro: sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1:16. E a santidade começa com separar o puro do impuro, com fechar as portas ao engano disfarçado de arte. Os profetas do Antigo Testamento denunciaram constantemente esse tipo de confusão moral. Jeremias 23:6 adverte:
Não deis ouvidos às palavras dos profetas que vos profetizam. Eles vos alimentam com vãs esperanças, falam da visão do seu próprio coração, não da boca do Senhor. Essa mesma voz profética deve se levantar hoje, não apenas nos púlpitos, mas também nos lares. Desligar uma tela pode ser tão espiritual quanto levantar as mãos em adoração. Discernir o conteúdo não é fanatismo, é fidelidade. E resistir ao sistema deste mundo é um ato de obediência radical que honra ao Deus vivo. Quem se alimenta diariamente de distorção não pode caminhar em clareza. O coração dividido se torna instável. Tiago 1:8 afirma: o homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. E essa inconstância começa quando se quer caminhar com Deus, mas se continua permitindo que a voz do mundo dite o que está certo e o que está errado. A verdade não precisa de maquiagem. A verdade não se adapta à cultura. A verdade de Deus permanece para sempre. E tudo o que a contradiz deve ser rejeitado, não importa quão elaborado, popular ou emocionalmente atraente seja. Todo conteúdo que contradiz a palavra e se apresenta como aceitável é uma armadilha. E cada vez que se aceita essa armadilha, a autoridade espiritual do lar se enfraquece. Por isso o chamado não é apenas a desligar, mas a discernir. Não se trata de viver em temor, mas de viver em santidade. Porque onde há luz, as trevas não podem permanecer. E cada decisão que tomamos diante da televisão revela quem estamos permitindo que fale em nossa casa, ao Espírito de Deus ou às vozes do sistema deste mundo. Em meio ao ruído constante emitido pelos meios de comunicação, a alma do crente precisa de uma guia clara, firme e eterna. Não bastam as boas intenções nem o simples costume de frequentar reuniões espirituais. Também não é suficiente conhecer versículos de memória se esses versículos não se tornam o filtro pelo qual se discerne cada mensagem, cada palavra, cada imagem que entra no coração. A diferença entre uma alma fortalecida e uma confundida não está em quanto conteúdo se consome, mas em quão biblicamente ele é filtrado. A Escritura não foi dada para ser um adorno sobre a mesa, foi dada para ser espada, lâmpada, escudo e verdade viva. Em Salmo 119:5, declara-se: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Essa lâmpada não ilumina apenas o caminho das decisões externas, mas também os recantos internos onde se formam os pensamentos, as emoções e os juízos que governam cada escolha cotidiana, inclusive a escolha do que ver ou ouvir. O discernimento espiritual não é um dom reservado para poucos. É uma capacidade que o Espírito Santo ativa em todos aqueles que se expõem com humildade à palavra de Deus. Romanos 12:2 ensina com clareza: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa renovação não se alcança deixando a mente aberta a qualquer conteúdo que o mundo produz. Alcança-se fechando a porta à mentira e abrindo de par em par a alma à voz de Deus. Cada mensagem que entra pelos sentidos é uma semente. Se a semente é boa, germinará em obediência, paz e fé. Se é corrupta, produzirá confusão, dúvida, rebeldia. Não se pode pretender cultivar um jardim santo se regarmos raízes de maldade. Jesus ensinou em Mateus 7:17-18, assim: toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Se o fruto do conteúdo consumido é insensibilidade espiritual, apatia, perda de zelo pelas coisas santas, então a raiz está contaminada e deve ser arrancada. A televisão não é um objeto demoníaco por si só. É um canal, uma via. E como tal precisa ser regulada. O que a torna uma porta de bênção ou uma fenda espiritual é o que se permite entrar por ela. O filtro não deve ser a popularidade do programa, nem a qualidade da produção, nem a simpatia dos personagens. O único filtro confiável é a Escritura. Hebreus 4:12 afirma sem ambiguidade: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetra até dividir alma e espírito, juntas e medulas,
e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Se essa palavra pode discernir as intenções mais profundas, também pode e deve ser a régua com que se mede cada conteúdo reproduzido no lar. O coração humano é moldável. O que entra pelos olhos e ouvidos se torna matéria-prima para os pensamentos, e os pensamentos determinam a conduta. Por isso, é urgente voltar ao princípio bíblico de filtrar todo pensamento. Em Filipenses 4:8 instrui-se: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algo digno de louvor, nisso pensai. Esse versículo não é apenas uma exortação ética, é uma advertência espiritual. Se o que se vê e ouve não cumpre esses critérios, então não deve ocupar espaço no coração de um filho de Deus. Quando o discernimento se enfraquece, a alma começa a justificar o que antes considerava inaceitável. Disse que não é para tanto, que é preciso se adaptar, que é só uma cena, uma piada, uma moda. Mas o Espírito Santo não se adapta ao pecado, não negocia com o impuro, ele guia para a verdade, e a verdade não se mistura com trevas. 2 Coríntios 6,14 diz com clareza: que comunhão tem a luz com as trevas? Não há aliança possível entre a mensagem de Deus e os discursos do mundo. Não há meio termo entre o altar e o abismo. Não se pode beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. A fidelidade a Deus exige uma vigilância ativa, uma mente treinada na palavra para detectar imediatamente quando algo se desvia do padrão santo. Essa vigilância não nasce do medo, mas do amor, do desejo profundo de não ferir o coração do Pai, de não entristecer o Espírito, de não manchar o templo interior que somos. Em Coríntios 3:16-17, Paulo escreveu: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é santo. Esse templo não deve ser preenchido com palavras torcidas nem com imagens que desonram a glória divina. Filtrar o que se vê e ouve não é extremismo, é obediência, é santidade prática. É caminhar na consciência constante de que cada ato tem um impacto espiritual, que cada palavra recebida afeta a alma, que cada cena contemplada deixa uma marca. A obediência parcial é desobediência disfarçada, e o mundo aprendeu a envolver a desobediência em mensagens atraentes que parecem inofensivas, mas são veneno doce para o espírito. A Escritura não deixa lacunas sobre como o crente deve se conduzir em meio a uma cultura caída. Colossenses 3:16 exorta: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros em toda a sabedoria. Essa abundância não se alcança se a alma está saturada de vozes contrárias. A palavra não floresce onde não há espaço. O discernimento não se ativa onde não há silêncio para ouvir a voz de Deus. Se a alma está cheia de ruído, a direção divina se dilui. O inimigo não teme tanto o crente que ora, mas o crente que discerne. Porque o que discerne sabe quando cortar, quando fechar portas, quando dizer basta. Sabe reconhecer a voz do Pai mesmo em meio ao ruído. Isaías 30:21 profetiza: os teus ouvidos ouvirão uma palavra atrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai por ele, sem vos desviardes nem para a direita nem para a esquerda. Essa capacidade de ouvir em meio à confusão é fruto de uma vida ancorada na palavra. Nenhuma produção, por mais impactante que pareça, merece ocupar o lugar de influência que só pertence às Escrituras. Não importa o impacto visual, a popularidade ou os prêmios que receba, se contradiz a palavra, deve ser descartada porque a alma não se nutre de estímulos sensoriais, mas de verdade. E essa verdade não muda, não evolui, não se negocia. A mente que se expõe constantemente ao conselho do mundo acaba vendo a rebeldia como liberdade, a luxúria como amor, a mentira como astúcia, a arrogância como autoestima. E quando esses conceitos se firmam no coração, a fé começa a se diluir, o discernimento se apaga, a oração esfria e a obediência se torna um fardo. Por isso, é vital que o crente renove sua mente todos os dias com a palavra, que faça dela seu padrão absoluto,
que se recuse a aceitar como normal o que Deus declarou como pecado. A santidade não é uma opção para os mais consagrados. É o chamado para todos os que foram comprados pelo sangue do Cordeiro. Hebreus 12:14 estabelece com força: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Essa santidade se cultiva no secreto, nas decisões cotidianas, nos hábitos construídos em casa. E uma das decisões mais determinantes é o que se permite entrar pela tela. O conteúdo que contradiz a palavra não afeta apenas o indivíduo. Afeta o lar, cria uma atmosfera contrária ao espírito. Abre portas ao desânimo, à confusão, ao desordem. Por isso não basta ser um espectador passivo. É preciso tomar autoridade espiritual, decidir o que se desliga, determinar o que se filtra, defender a atmosfera de santidade com o mesmo zelo com que se protege o altar, porque o lar também é um altar, e cada altar precisa ser purificado continuamente pela verdade. O discernimento não é automático. Ele se cultiva, se fortalece com a leitura diária da palavra, com a oração sincera, com a obediência prática. Manifesta-se na capacidade de perceber o que agrada e o que entristece a Deus, na habilidade de reconhecer o sussurro do Espírito acima do estrondo das vozes humanas, na convicção interna que não precisa de justificativas externas para fazer o correto. Quando a palavra habita no coração, ela se torna o juiz silencioso que avalia cada cena, cada diálogo, cada canção, não pelo legalismo, mas pela verdade, porque onde há verdade, há liberdade, e onde há liberdade, há direção. O discernimento não apenas protege, também ilumina, mostra o caminho, aponta as fendas, adverte do perigo e prepara a alma para permanecer firme quando tudo ao redor parece vacilar. Se o crente deseja viver com clareza, deve aprender a fechar a boca do mundo e abrir a boca de Deus. E isso começa muitas vezes com uma decisão simples, mas poderosa: desligar o que não edifica, filtrar o que não santifica e permitir que apenas a palavra seja o filtro absoluto sobre o que se ouve e se vê. Há sons que não devem ser tolerados nem por um instante a mais. Não porque sejam ruidosos, mas porque sua frequência espiritual é destrutiva. Não porque estejam carregados de volume, mas porque carregam escuridão. O problema não é o tom com que são expressos, mas a fonte de onde provém. Algumas frases, quando pronunciadas, ressoam como campanas de advertência no espírito do crente. Mas quando essa alarma é ignorada repetidamente, o coração deixa de sentir. E, quando o coração deixa de sentir, a consciência adormece. A palavra falada tem poder, mesmo que provenha de uma ficção. As Escrituras afirmam em Provérbios 18:21 que a morte e a vida estão no poder da língua. Não há neutralidade no que se diz. O que se proclama desde uma tela não fica no ar, imprime-se na mente, entra na alma, modela emoções, altera atmosferas. E muitas vezes, o que se tolera em forma de diálogo se torna pensamento, e o pensamento dá lugar a uma atitude. Essa é a raiz de muitos estancamentos espirituais. Não se trata de grandes decisões equivocadas, mas de pequenas exposições constantes a palavras contaminadas. A televisão contemporânea se tornou um campo onde a palavra maldita é semeada como doutrina. Diálogos carregados de duplo sentido, frases cheias de rebeldia, zombarias disfarçadas de humor, afirmações que desafiam abertamente os princípios eternos. Tudo isso é apresentado em sequências atraentes, desenhadas para evadir o filtro da consciência e saltar diretamente ao sistema emocional. É assim que se cria uma familiaridade com o erro, uma tolerância ao veneno, uma aceitação silenciosa do desprezo pelo sagrado. Os sinais de alerta nem sempre gritam. Muitas vezes são sussurros. Uma frase dita com tom zombeteiro sobre Deus. Uma conversa que trivializa o pecado sexual. Uma canção que exalta o orgulho, a vingança ou a desobediência. Quando esses sons começam a fazer parte do ambiente habitual do lar, algo se desajusta espiritualmente. Não é necessário estar atento a tudo, mas é preciso estar desperto, porque o que não se desliga a tempo se semeia, e o que se semeia cresce. A palavra adverte em 1 Coríntios 15:33.
Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Essa corrupção não chega como um vendaval, mas como uma garoa constante. E quando se permite que essas conversas penetrem dia após dia, o resultado é uma alma erodida, uma mente dividida e uma vontade enfraquecida. Por isso, cada frase ouvida deve ser medida com precisão espiritual, não para viver paranoico, mas para viver consciente. Há momentos em que o espírito se estremece, não porque se veja algo particularmente escandaloso, mas porque há uma quebra no espírito da verdade. Uma frase aparentemente inofensiva pode estar carregada de uma agenda espiritual. Uma declaração na boca de um personagem pode estar impregnada de rebeldia. A cena não o diz, mas o espírito sente. E quando isso ocorre, a ação imediata deve ser clara. Cortar, não pensar, não justificar, não tentar se adaptar. Cortar, desligar, fechar a porta. O que se deixa passar uma vez se normaliza na segunda. O que se ouve sem filtro se aceita sem discernimento. Essa é a estratégia. Apresentar o impuro de forma repetida, até que perca seu caráter ofensivo. Mas o que Deus aborrece segue sendo aborrecível, mesmo que o mundo o vista de comédia. Em Provérbios 14:9 está escrito: os loucos zombam do pecado. E cada vez que um programa transforma a iniquidade em entretenimento, está cumprindo esse padrão. A zombaria contra a santidade nem sempre é frontal. Muitas vezes ela se oculta em comentários irônicos, em gestos intencionados, em diálogos que trivializam o sagrado. Mas por trás de cada um desses momentos, há uma estratégia espiritual de sacralizar o eterno. Uma vez que se desacraliza, relativiza-se, e uma vez que se relativiza, rejeita-se. Esse é o caminho que muitos seguiram do assombro ao acostumamento, do acostumamento à indiferença, da indiferença ao abandono da fé. Quando se ouve uma frase que minimiza o valor da fidelidade, está se semeando dúvida. Quando se repete um discurso que justifica a luxúria, está se alimentando o fogo da alma caída. Quando se permitem afirmações que exaltam a violência ou o ego como virtudes, está se formando uma visão de vida contrária à cruz. Por isso Jesus disse: quem não está comigo está contra mim, Mateus 12:30. Nessa afirmação, não há espaço para meios termos. O que não se alinha com ele se opõe. Não se trata de uma batalha estética, não é uma questão de gostos. É uma guerra de mensagens, uma confrontação entre o reino de Deus e o sistema deste mundo. Cada palavra ouvida, cada declaração pronunciada desde a tela representa uma semente espiritual, e a natureza dessa semente determina o fruto que se produzirá em quem a recebe. Em Gálatas 6:8, ensina-se: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois tudo que o homem semear, isso também colherá. Porque o que semeia na sua carne, da carne colherá corrupção. Cada palavra que fomenta a carnalidade, ainda que disfarçada de arte, é corrupção semeada. Um dos padrões mais perigosos que devem ser identificados sem demora é o linguagem que normaliza a blasfêmia, o uso do nome de Deus em vão, a ridicularização da oração, a caricaturização da vida espiritual. Não são recursos narrativos, são atos espirituais, e cada um deles contribui para formar um ambiente de resistência à verdade. O segundo mandamento não caducou. Êxodo 27 permanece vigente: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Se Deus não permite em sua presença, não deve ser permitido em nosso entorno. Outro sinal de alerta é o uso constante de expressões que exaltam o eu, que glorificam o desejo pessoal acima do desígnio divino. O coração humano caído busca justificar-se, exaltar-se e impor-se. Mas o Evangelho chama ao quebrantamento, à renúncia, à obediência. Quando se ouve repetidamente que o importante é seguir o coração, fazer o que sente e não deixar que ninguém diga o que fazer, está se promovendo uma filosofia completamente oposta à mensagem de Cristo. Jeremias 17:9 declara que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso quem o conhecerá. Seguir o coração sem discernimento é caminhar diretamente para o abismo. Os sistemas do mundo se comunicam com linguagem própria. Tem códigos, expressões, frases que parecem neutras, mas estão carregadas de ideologia. Frases que exaltam a sensualidade como liberdade,
que apresentam a impureza como autenticidade, que promovem a irreverência como inteligência. Esse linguagem não é acidental, está desenhado para moldar uma mentalidade, e o crente que não identifica esse padrão começa a falar igual, a pensar igual, a sentir igual. Por isso somos chamados a renovar a mente. Não se pode ter a mente de Cristo e a linguagem do mundo. Quando uma frase produz desconforto no espírito, não deve ser ignorada. Esse desconforto é um sinal. É a voz interna que diz: algo aqui não está bem. E se insistirmos em silenciar essa advertência, logo ela deixará de soar. Efésios 4:30 adverte: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Cada vez que se ouve com aceitação o que o Espírito reprova, esse entristecimento se aprofunda. O conteúdo que deve ser desligado imediatamente não se define por categorias externas, mas por impacto espiritual. Não se trata de gêneros, trata-se de frutos. Não se trata de formatos, trata-se de atmosferas. Se uma frase, uma canção ou um discurso gera inquietação, distração, zombaria ao sagrado ou exaltação do pecado, essa é sinal. A palavra é clara: examinai tudo, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. 1 Tessalonicenses 5:21-22. Não apenas do mal em si, mas de toda forma, toda sombra, toda aparência. A capacidade de identificar esses sinais não se desenvolve com métodos humanos. Desenvolve-se em comunhão com a palavra, em intimidade com o Espírito, em exercício constante do ouvido espiritual. Hebreus 5:14 ensina que o alimento sólido é para os que alcançaram maturidade, para os que, pelo uso, têm os sentidos exercitados no discernimento do bem e do mal. Não é uma habilidade automática, é fruto de exposição contínua à verdade. O que não se exercita, atrofia. A instrução não é desconectar-se do mundo, mas não ser parte de seu sistema. Não é ignorar que o mal existe, mas não permitir que ele tenha espaço no coração. Desligar o que contamina não é isolamento, é proteção. É manter a alma alinhada com o céu. É cuidar da atmosfera do lar como se cuida de um altar. Porque o altar precisa de pureza. E a pureza se perde quando as palavras impuras se tornam paisagem habitual. Se deseja caminhar em fogo e não em cinzas, se deseja viver com sensibilidade espiritual e não com secura emocional, se deseja ouvir a voz de Deus com clareza e não com interferência, então há uma ação concreta, simples e poderosa que marcará a diferença: identificar o som, discernir o espírito por trás das palavras, e desligar sem demora tudo aquilo que não glorifica ao Rei. Há decisões que parecem pequenas, mas abrem portais celestiais. Ações simples que, quando feitas com convicção, mudam atmosferas inteiras. Desligar um dispositivo não é apenas um ato técnico, pode ser um ato profético. Quando se toma autoridade sobre o que entra no lar, estão se levantando muros de proteção espiritual que o inimigo não pode atravessar. Não se trata apenas de mudar um canal, trata-se de cancelar um acesso. E quando esse acesso é cortado, a atmosfera muda, o ambiente se limpa, e o coração volta a se alinhar com a voz de Deus. O ato de desligar o que contamina tem uma raiz na obediência radical. Não se trata de reagir por impulso, mas de agir sob uma convicção profunda de santidade. Romanos 6:13 diz: nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Desligar o que não edifica é apresentar os sentidos a Deus, é dizer: só tu tens direito sobre o que ouço e vejo. Há um princípio que se repete ao longo de toda a Escritura: o lugar onde habita a presença de Deus deve ser santificado. Quando Moisés se aproximou da sarça ardente, Deus lhe disse: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde estás é terra santa. Êxodo 3:5. Essa instrução revela uma verdade eterna: o que parece comum torna-se sagrado quando Deus está presente. E se um lar foi consagrado a Ele, não pode ser tratado como um lugar profano. O que se reproduz em suas telas deve honrar essa presença, e se não o faz, deve ser eliminado sem hesitação.
O poder de desligar reside na decisão de honrar a Deus acima do entretenimento, da comodidade e da cultura. É uma declaração silenciosa, mas poderosa. Senhor, minha casa é tua, e tua santidade é prioridade. E quando essa declaração se torna uma prática constante, as cadeias se rompem, os ciclos de confusão se quebram, as portas ao desânimo se fecham, porque o Espírito de Deus se move livremente onde não há mistura. Em Josué 24:15, está a chave. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa frase não é uma citação decorativa, é uma decisão firme. E servir a Ele implica também decidir quais vozes são aceitas e quais são desligadas. Há quem passe anos lutando com tormentas internas, sem saber que parte dessa batalha está sendo alimentada pela televisão. Não basta orar se depois se permite que a alma seja exposta continuamente a mensagens que contradizem a oração. Não basta declarar que Deus reina, se depois se dá espaço a conteúdos que o desonram. Tiago 1:8 adverte: o homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Desligar o que é incorreto é caminhar com um só ânimo, com uma mente firme, com uma fé sem fissuras. O poder de desligar também traz restauração, porque quando se remove o que atrapalha, o que é eterno começa a florescer, a sensibilidade retorna, a paz se instala, o discernimento se agudiza. O que parecia uma simples ação técnica se torna uma estratégia espiritual. 2 Coríntios 10:4 confirma: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Uma televisão ligada com mensagens impuras pode ser uma fortaleza para o inimigo, mas uma televisão desligada por obediência é uma arma poderosa nas mãos de um crente que não negocia sua santidade. Ninguém pode ouvir claramente a Deus se seu ouvido está saturado por vozes contrárias. Ninguém pode caminhar na luz se seus olhos estão expostos continuamente a imagens que promovem as trevas. E ninguém pode viver em liberdade se convive com cadeias invisíveis que chegam envoltas em entretenimento. Gálatas 5:1 declara: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da escravidão. Desligar o que prende é proteger essa liberdade, é permanecer firme, é cuidar do que se recebeu por graça. O que parece uma renúncia, na verdade, é uma semeadura, porque cada ato de obediência produz fruto, e o fruto da obediência é a presença manifesta. A palavra ensina em João 14:23, se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. Essa morada se estabelece onde a palavra é honrada, não apenas no altar, mas também na tela. O lar que guarda a palavra será morada de Deus, e onde ele habita não há lugar para vozes estranhas. Por isso, a decisão de desligar não é uma reação emocional. É uma estratégia de guerra, uma declaração de território, um ato de adoração. Porque adorar não é apenas cantar. Adorar é preferir a Deus acima de tudo. E quando se desliga um programa que contradiz sua verdade, está se dizendo com fatos: te amo mais a ti do que a isso. O que se desliga por obediência deve ser substituído por o que edifica em santidade. Não basta fechar a porta ao erro se não se abre com firmeza a porta à verdade. Quando a alma é limpa daquilo que contamina, precisa ser preenchida com o que alimenta, fortalece e desperta a vida do Espírito. Jesus explicou com precisão em Mateus 12:43-45, advertindo que se uma casa é desocupada, varrida e adornada, mas permanece vazia, o espírito imundo que foi expulso pode retornar com outros piores. Não se trata apenas de expulsar o mal, mas de ocupar cada espaço com o eterno. E isso inclui o conteúdo que se ouve e se vê. Um lar cheio de luz é um lar intencional. Não depende do acaso nem de decisões emocionais. Constrói-se cada dia ao escolher o que se reproduz, o que se canta, o que se ensina. A palavra diz em Salmo 101:2-3, portar-me-ei com integridade de coração no meio da minha casa. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Essa não é uma declaração religiosa, é uma determinação prática que transforma a atmosfera do lar. O que entra pelos olhos e ouvidos afeta o espírito.
mas também determina a direção do ambiente familiar. Se o que se ouve está carregado de verdade, o coração responderá com fé. Se o que se vê está impregnado de pureza, a mente será fortalecida em discernimento. Deus não nos deixou sem alternativa. Por cada palavra que o mundo usa para confundir, Deus tem uma verdade que liberta. Por cada melodia que arrasta ao pecado, há um cântico que eleva a alma. Por cada imagem que escurece, há uma visão que edifica. Mas essas fontes devem ser buscadas com intenção. Colossenses 3,16 estabelece com clareza: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros em toda a sabedoria, cantando com graça em vossos corações ao Senhor com salmos, hinos e cânticos espirituais. Essa abundância não chega sozinha, requer determinação, requer fome do eterno, requer disciplina espiritual. Quando a televisão é usada como instrumento para a glória de Deus, deixa de ser uma porta à confusão e se torna uma ferramenta de edificação. O mesmo dispositivo que antes transmitia escuridão pode ser transformado em um altar de adoração, ensino e direção. A diferença não está na tecnologia, mas no espírito por trás do conteúdo. Atos 17:11 menciona os de Bereia como homens nobres, porque examinavam cada dia as Escrituras para ver se as ensinanças eram conforme a verdade. Esse mesmo espírito deve ser aplicado ao consumo de mídia. Examinar, filtrar e encher o lar apenas com o que é conforme a palavra. As canções que exaltam a Deus não são simples melodias. São armas espirituais que limpam o ambiente, fortalecem a fé, alinham o coração com o céu. Quando Davi tocava a harpa, o espírito maligno que atormentava Saul se retirava. Samuel 16:23. O que soa em um lugar afeta diretamente o que se move no invisível. Não é só música, é atmosfera. Não é só som, é presença. O mesmo ocorre com as ensinanças. Quando a verdade é proclamada com autoridade, a alma se reordena, o temor se vai, a clareza retorna. Romanos 10:17 afirma que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Se se quer uma casa firme na fé, é preciso encher o ambiente com essa palavra viva e constante. Cada conteúdo que edifica é uma semente. E essas sementes, quando plantadas em terra fértil, produzem frutos de justiça, paz e gozo. Gálatas 5:22 descreve o fruto do Espírito: amor, gozo, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Mas esse fruto não nasce em um coração que se alimenta do mesmo que o mundo consome. Nasce naqueles que decidiram separar o profano do santo e que fizeram do lar um terreno exclusivo para a obra do Espírito. Encher sua casa de luz não é apenas uma sugestão devocional, é uma estratégia de sobrevivência espiritual. Vivemos tempos em que as trevas se propagam com rapidez, mas onde a luz ainda brilha com poder em cada canto onde se permite entrar. Isaías 60:1 declara: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Essa luz não é teoria, é manifestação, e se ativa quando o crente deixa de ceder espaço à escuridão e decide conscientemente usar cada recurso para glorificar seu Senhor. Quando Deus fala, não o faz para entreter, mas para transformar. E se nestes tempos sua voz parece distante, não é porque ele deixou de falar, mas porque outros sons ocuparam o lugar de sua palavra. Não basta saber o que desligar. É preciso cultivar um ouvido que anseie pelo eterno, um coração que não tolere o que ensuja, uma vontade que escolha cada dia viver como se cada decisão fizesse parte de uma guerra invisível. Porque faz. Desligar a televisão diante de uma frase impura não é apenas um ato de consciência, é um ato de pacto. Pacto com a pureza, com a presença, com a verdade. É a forma mais concreta de declarar: minha casa pertence a Deus. E se pertence a Ele, não pode falar qualquer um, só o Espírito, só o que edifica, só o que sustenta a fé quando as emoções falham, quando o ruído externo se intensifica, quando tudo no mundo parece se voltar contra o santo. A geração que se atreve a discernir será a geração que verá a glória. Não por ser melhor, mas por não se conformar com menos. Porque há uma promessa viva para os que se santificam no oculto, para os que não negociam seu altar doméstico.
Para os que entendem que nem tudo que se produz deve ser visto, e nem tudo que se diz deve ser ouvido. Esses verão cadeias caírem sem tocar uma só atadura. Esses experimentarão uma clareza que não vem dos sentidos, mas da comunhão. Esta não é uma batalha entre cultura e religião, é uma confrontação entre o falso e o verdadeiro. E a única forma de vencer é viver com os olhos do espírito abertos, com o ouvido afinado ao céu e com a decisão firme de fechar cada acesso que possa roubar a paz, apagar a fé ou confundir a alma. Desligar uma mensagem impura é acender o altar, é declarar que ainda há quem honre seu nome, é lembrar que o fogo de Deus não desce sobre o casual, mas sobre o consagrado. E se essa é a sua decisão, então prepare-se, porque quando o mundo se cansar do ruído, buscará aqueles que souberam ouvir, e eles não precisarão gritar para serem ouvidos, porque falarão com autoridade, a autoridade de quem aprendeu a ouvir a Deus no silêncio. I was holding every moment like it might fall apart, filling silence with explanations, God in every part. Every second felt accounted, every thought had rules. I forgot that even oceans need some space to move. So I loosened my grip, and the noise grew thin. I needed breathing room, not an answer, not a cure, just space to feel what's true. No fixing, no proof, breathing room. I step back from the questions, I stop chasing the why. Let the moment sit unfinished, let the reason slide. Found a softer way of standing without armor on. Turns out peace arrives unnoticed when you don't force it along. I didn't disappear, I find real peace. I needed breathing room, not direction, not control, just step between the wounds to let them close. No racing, no
label.